dia, conjuntos numéricos. Número 1, números naturais. Bom, eles são representados por essa letra aqui, ó, letra N, tá bom? Tá, o que são os números naturais? São os números que existem na natureza, como por exemplo, 0, o 1, o 2, o 3 e assim vai, beleza? Bom, dando um exemplo prático dos números naturais, tá? Uma pessoa, por exemplo, ela pode ter 0 filhos, tá? Ela pode ter 1 filho, 2 filhos, 3 filhos e assim vai, beleza? O que ela não conseguiria ter é meio filho, né? Ela também não conseguiria ter raiz de 2 filhos, tá? Isso é um exemplo bem prático dos números naturais, beleza? Números inteiros, representado por essa letra Z aqui, ó, tá? O que acontece com os números inteiros? Eles são basicamente os números naturais acrescidos dos números simétricos, no caso negativo, tá bom? Como por exemplo, mais ou menos 2, mais ou menos 1, o 0, o mais ou menos 3 e assim vai, tá ok? Esses são os nossos números inteiros, tá? Bem simples. Números racionais. Eles são representados por essa letra Q, tá? Bom, o que são os números racionais? São os números que podem ser escritos na forma P sobre Q, sendo P e Q números inteiros, tá? E Q diferente de zero, beleza? Bom, o que isso aqui quer dizer para nós? Significa que entra os números como frações, tá? Os números que são frações. Por exemplo, meio, menos meio, tá? Basicamente é isso, tá bom? O 0, mais ou menos 1, mais ou menos meio. Ou seja, ele engloba todos os outros números, mais os números escritos em frações, tá? Isso aqui é bem interessante de lembrar, beleza? Números irracionais são representados por essa letra I, tá bom? O que são os números irracionais, tá? Eles não são dígimas periódicas. O que isso quer dizer, né? Ele não tem uma constância, por exemplo, 1,222 e assim vai, infinitamente, tá? Porque se nós fôssemos escrever isso aqui, e daria uma fração, beleza? Esses números aqui, quebrados, tá? Que não tem um período fixo, tá? Eles são irracionais, tá ok? O raiz de 2, raiz de 3, π, constante de Euler, 1,362 e assim vai, tá? Isso aqui são os números irracionais, beleza? Números reais, eles são representados por essa letra R, tá? E o que seriam os números reais, tá? São todos os números que você consegue pensar, beleza? Como por exemplo 1, menos 1, meio, 0, raiz de 2 e todos os outros, tá bem? Esses números reais, tá? Eles são os mais conhecidos na matemática, tá ok? Basicamente ele engloba todos os outros, tá? Ele só não vai englobar os números complexos, tá? Os números complexos serão vistos só mais para frente, tá ok? Bom, aqui nós temos um diagrama, tá? Para facilitar a visualização aqui, tá? Bom, primeiramente a gente olhando a parte dos naturais, nós podemos ver o 1, o 0, o 2, tá? Que fazem parte dos conjuntos dos naturais, tá? Agora, nós olharmos para a linha verde aqui no caso,
nós podemos ver os algarismos menos 1, menos 2, menos 3 e também o 1, o 0 e o 2. Ou seja, os números inteiros englobam todos esses aqui, beleza? Agora, olhando o vermelho, nós vemos racionais, tá? Que são as nossas frações. 2 terços, 4 quintos, 9 sobre 10. E esses racionais, eles englobam também o menos 2, menos 3, o 0, 1 e todos esses, tá bom? E agora nós vemos os reais. Bom, os reais, eles englobam todos os outros, tá? Os racionais, inteiros, naturais. E mais esses irracionais aqui, ó. Tá vendo que os irracionais estão dentro dos reais? Porém, os irracionais, apesar de estar nos reais, eles não estão nos racionais, nos inteiros e nos naturais, beleza? Ele apenas está nos reais, tá? Bom, e aqui também nós podemos ver os complexos, que nós estudaremos mais para frente. Contudo, é interessante aqui nós já começarmos a se familiarizar com ele, tá bom? Esse I significa basicamente imaginário, nós veremos isso aqui melhor para frente, tá bom? Isso aqui é só mais para frente mesmo para conseguirmos entender melhor. Mas é bem tranquilo, nada demais não, tá ok? Agora, os intervalos numéricos. Bom, nós temos aqui, letra A, resolva, ele dá duas condições, ele diz que o x tem que ser maior que 2 e x tem que ser menor que 5, beleza? Ou seja, temos duas condições para esse x, tá? Bom, repare que aqui não tem um sinal de igual, que é basicamente isso, né? Um traço. Como ele está só apenas maior, tá? Eu vou escrever aqui, ó, bola aberta, porque é apenas maior, e vou colocar um 2. E ele diz que tem que ser maior, então eu vou pintar a parte maior do 2, beleza? Na segunda condição, ele diz que x tem que ser menor que 5. Então eu escrevo 5 aqui, mais ou menos. Por quê? Porque está em ordem, né? Da esquerda para a direita, menor para maior, beleza? Tá? Ele diz que, o x tem que ser menor que 5. Então eu rachuro aqui no caso, nossa linha menor que 5, beleza? Então ele quer o x que satisfaça isso aqui. Ou seja, eu desço o 2 para cá, tá? E desço o 5 para cá, tá bom? Então o valor que ele quer é este aqui, tá bom? Então x tem que estar entre, tá ok? 5 e 2. Repare que o x não pode ser 2 e não pode ser 5, tá? Porém, ele pode estar entre esse número, por exemplo, 3 e 4, tá ok? Se ele disser aqui, por exemplo, que o x tem que ser natural, tá? A resposta será 3 e 4, tá ok? Agora, se for inteiro, tá? Ele poderia ser negativo? Bom, no nosso caso aqui não poderia ser negativo, tá? Porque o x tem que estar obrigatoriamente entre 2 e 5. Se ele disser que poderia ser reais, por exemplo, então poderia ser, no caso, 5 meios, por exemplo, que dá 2,5, beleza? E assim vai, tá? Poderia entrar frações, tá ok? Bom, bem simples, tá? Isso aqui, nós estamos pegando uma base, tá ok? Para começarmos nossa matéria de verdade, beleza?